Olá! Eu achei super sugestivo do YouTube sabotar a minha live no tema de autossabotagem. Como assim, Brasil? Então vamos lá. Como eu disse pra vocês, o feito é sempre melhor que o perfeito. Inclusive eu parei nesse ponto, né, do perfeccionismo. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo extra aqui pra vocês não ficarem sem o conteúdo que eu prometi liberar pra vocês nesse final de ano. Bora lá então? Então eu parei no perfeccionismo, né? Que é o quê? É fazer acreditar que tudo precisa estar perfeito ou ser perfeito antes de começar. Então a máxima sempre vai ser: o feito é melhor que perfeito. Não existe oportunidade certa, não existe o tempo perfeito. Existe uma atitude a ser tomada. Enquanto você ficar esperando o cenário perfeito para promover qualquer tipo de mudança na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sempre parado, estagnado no mesmo lugar. E você não vai promover as mudanças que você precisa. Então, uma pergunta que você pode se fazer é o seguinte: as minhas atitudes, as minhas ações estão, vamos colocar assim, equivalentes a quem eu quero ser, a quem eu quero me tornar, ao relacionamento que eu almejo? Mesmo que agora a resposta seja não, você precisa começar os movimentos de mudança com o que você já tem, com as ferramentas que você tem nas suas mãos. Então não fique esperando o cenário perfeito. É por isso que eu costumo dizer: comece em dezembro, comece numa quarta, comece aos 40, 50, 60, 70, mas comece. Então, o perfeccionismo, ele não está te ajudando com nada, muito pelo contrário. Nesse momento ele só te atrapalha. Então esse é o ponto do perfeccionismo. O outro ponto, que é o oitavo ponto, que é o quê? A autossabotagem propriamente dita, que é comportamentos autodestrutivos, né? Sabotagens disfarçadas de autocuidado para te afastar da sua disciplina e do seu propósito. Então o que seriam esses comportamentos autodestrutivos? Por exemplo, é a forma como que você lida com a sua ansiedade. Então, por exemplo, se você tem um causador de ansiedade, já percebeu que já tem um gatilho, pode ser coisas, lugares, situações e pessoas. Se você alimenta isso em você, escolhendo não sair dessas situações, é um tipo de comportamento autodestrutivo. Por exemplo, quando você vai beber para afogar as mágoas, quando você vai se entupir de remédio para tentar esquecer de um problema, isso é um tipo de comportamento autodestrutivo e que é um sabotador na tua vida. O que eu coloquei aqui também são sabotagens disfarçadas de autocuidado. Então é aquela pessoa que confunde conformismo, conforto ao extremo, com autocuidado. Então, por exemplo, a pessoa que está ali envolvida numa situação do seguinte: eu não vou mudar, porque eu já estou feliz com o que eu sou. Eu preciso me aceitar do jeitinho que eu sou, com os probleminhas que eu tenho, com as situaçõezinhas que eu tenho, porque eu estou me cuidando, eu estou me aceitando. Só que na realidade, isso está ligado ao comportamento anterior, que é a sabotagem. Então analisa na tua vida situações que você está se sabotando e colocando uma máscara na frente. Outra questão: a pessoa acha que ela gastando com coisas, lugares, situações e pessoas, ela vai estar resolvendo os problemas delas que são emocionais.
Então, final do ano, né? Vou comprar as melhores roupas, vou ir nos melhores salões, vou ir nas melhores festas e não vou tratar isso aqui que me causa dor durante todo o restante do ano. São tipos de sabotagens disfarçadas de autocuidado. Não se engane. Por último, distorção de propósito. Então, é como se você, além de estar distraída ou distraído, é como se tivesse uma distorção no seu verdadeiro propósito. Hoje eu entendo que desde criança eu sempre tive facilidade em ensinar, em pegar conhecimentos que parecem tão confusos, tão complexos e trazer de uma forma simples. Isso desde criança, desde quando eu brincava, desde quando eu tinha uma classe de escolinha para os meus amiguinhos e para as minhas amiguinhas lá no quintal onde eu morava. Eu percebia que eu tinha essa facilidade em ensinar. Porém, né, por causa de uma crença, né, que era exatamente o que a gente estava falando lá durante a live, né? Por causa de uma crença limitante, eu falei, cara, que esse negócio de ser professor não dá não. O professor sofre muito, o professor ganha pouco, porque eu via as professoras reclamar, eu via todo mundo reclamando. Falei, quer saber, eu vou mexer com esse negócio de ser professor, não. Quando na realidade eu rodei, sofri e sempre estava ali compartilhando as minhas superações com as pessoas e mostrando para elas de que se eu pude mudar, que se eu pude restaurar a minha vida naquela área, naquela dificuldade, as outras pessoas poderiam. Se eu aprendi algo que era difícil, a pessoa também poderia aprender. Então eu rodei, sofri e hoje temos o seguinte, a Avante, que é a escola de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, onde, né, como eu já compartilhei para vocês nas lives, eu tenho ajudado pessoas de várias partes do Brasil a ter relacionamentos saudáveis, a se conhecerem em primeiro lugar, entenderem como funciona a mente, essa mesma mente que cria a sua realidade. Então, durante toda a live, durante esse vídeo, né, que é o complemento da live, pode ser que você esteja se perguntando, será que tem alguma possibilidade de eu mudar de vida ainda esse ano? E quando eu falo mudar de vida, eu não estou falando, ai meu Deus, de uma coisa infantil. Eu estou falando de realmente você ter um relacionamento saudável. Mas antes de querer ter um relacionamento saudável com qualquer outra pessoa, é ter um relacionamento saudável consigo. É você entender os seus sonhos, as suas metas, os seus planos. É você poder deitar no travesseiro com a consciência tranquila de que você está no caminho certo. E fazendo isso não colocando um tapete por cima, uma pedra por cima, mas entendendo de que realmente é possível evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir como ser humano. É por isso que eu te convido a fazer parte de um grupo de pessoas que estão promovendo o quê? Verdadeiras revoluções no seu interior. E que hoje pode dizer que era uma pessoa antes do autoconhecimento e são outras pessoas hoje. Então, neste fim de ano, se eu puder resumir todas essas semanas que a gente passou aqui junto, toda essa live a vida te trata da maneira que você se trata. Então, por isso, antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer outro lugar, situação, coisa ou pessoa na sua vida, se priorize. E como eu disse, se priorize ainda esse ano. Então, se você quiser viver um mundo de infinitas possibilidades, eu estou aqui, a Escola Avante está aqui, este grupo que você está fazendo parte, né, que você vai receber esse vídeo em algum desses grupos, está à sua disposição para você viver junto com a gente essa revolução interior. Então,
na próxima semana, como eu disse, eu vou estar liberando essas 2 aulas e amanhã, no caso terça-feira, né? Se você estiver vendo esse vídeo, outro dia, na terça-feira, eu vou liberar para vocês o teste. E eu quero desejar para vocês um ano de 2025 maravilhoso, de infinitas possibilidades, de muito autoconhecimento e de muita sabedoria. E eu, Felipe Ribeiro, e a Escola Avante, à sua disposição para juntos contribuirmos para a sua evolução nessa terra. Então bora viver esse mundo de infinitas possibilidades e avante!